Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e no nosso programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias e através dos contos dos mitos, nós tentamos explicar o comportamento da nossa sociedade no mundo atual. Nós estamos falando sobre mitologia africana e o nosso personagem mitológico desta semana é Iemanjá. Bom, muitos atributos e códigos morais de Iemanjá podem ser verificados em suas cantigas e tradições orais entre os povos iorubás. Seus mitos e demais tradições também se preservaram do mesmo modo, estando suscetíveis a limitações da memória e à extinção de saberes com a morte dos que as preservam. Com a perda de muitos de seu culto durante as guerras sofridas pelos Ebás, que resultaram na sua migração de uma nova região, não é espantoso que seus mitos originais só aludam ao suporte de seu culto na nova localidade, no caso do rio Ogum, e não seu predecessor, como adiante verificamos. Nesse primeiro texto, nesse primeiro contato, o que nós vamos entender é que o mito desta personalidade vai mudar à medida que os povos das tribos africanas, por problemas de guerra, de lutas, de vitórias e derrotas sobre outras tribos, tendem os vencidos a migrar de uma região para outra, e nesta migração, o seu novo assentamento, a sua nova identidade como povo, passa também a ter um novo significado, seus deuses, nessa nova cultura, nessa nova mentalidade de diáspora, vamos assim dizer. Os primeiros registros literários de seus mitos, assim como de alguns outros orixás, foram prejudicados por diversos equívocos. A ela associa uma gênese incestuosa ecoada no Brasil. Inicialmente influenciado por tais mitos, já alertava que os mesmos não eram mais conhecidos ou possíveis de verificar na costa africana. E posteriormente conclui-se, trata-se de uma série de equívocos e os rebate duramente em obras posteriores. Estudo assim retomado por diversos autores que veem Iemanjá unida a Aganju, apresentando como irmão e marido, e posteriormente violada pelo filho, uma síntese da cosmogonia urorubá, passando a figurar como mãe de todos os orixás, tal como apresentado com Iemanjá, ajudando pessoalmente Olodumare na construção do mundo. Como eu falei, conforme vai mudando a região e os povos, ela vai se moldando. Então, o primeiro mito, a primeira associação que se dá a Iemanjá é como a auxiliar do Deus Supremo sobre a criação, no mundo, plantas, aves e do próprio ser humano depois de criado. Então nós vamos ver essa ideia de mãe dos orixás, ela advém da questão dessa associação com Deus Supremo, de Iemanjá, ser essa associação, essa parceria, essa contribuição na construção e manutenção da criação. Então a primeira ideia que nós temos, que Iemanjá, ela é a mãe das coisas vivas, incluindo os próprios orixás. Nós temos a ideia de ser a senhora das águas, Olha bem, senhora da criação. No Brasil, nosso país, Iemanjá tornou-se uma nova interpretação segundo a esposa de Oxalá, uma concepção dos mesmos de Obotalá, formando o casal da criação. Alguns atores abordam sobre Iemanjá e Oxum, abordaram essa visão da diáspora centrada no seu novo contexto social, cultural e histórico, como é o caso de Cuba, na análise
por pesquisadores não preocupando-se em um resgate propriamente a partir da origem. Lá em Cuba já tem uma outra associação, lá no Caribe, né, Cuba no caso já tem uma outra associação, um novo ressignificado sobre o mito de Iemanjá. No Novo Mundo, também observa-se uma moralização de sua figura em associação ao sincretismo com figuras do cristianismo. Segundo Souza Júnior, o exemplo mais ilustrativo disso é a perda das características guerreiras em detrimento da exacerbação de elementos como virgindade, pureza, docilidade, ideais por excelência da figura da Virgem Maria, quando, não em determinados momentos, assume os aspectos da sensualidade em demasia, diamante, confundida na figura de Iara mesclada com as sereias europeias. Como podemos verificar na Dona Janaína, na obra de Jorge Amado, ou das canções de Dorival Caymmi, ou mesmo no culto a La Sirene, ou Mambi Uata, né, no Caribe. Bom, o que nós podemos entender que é a associação, esses elementos associativos, eles vão dando características próprias. Nós falamos de 3 regiões, né? Já falamos de Cuba, Caribe, Brasil e o próprio continente africano. Olha da onde saiu, né? Como colaboradora da criação do Deus, né? Aquele que participa da manutenção da criação, vem para o Novo Mundo, já assume outras características. Seus mitos permaneceram relacionados às águas, muito embora o orixá possa ter passado dos rios aos mares, como observamos no Brasil e em Cuba, seja em substituição de cultos de divindades esquecidas no processo de diáspora, como o de Olokun, que foi substituído no panteão afro-brasileiro por Iemanjá, ou estreitamento demasiado dessas duas divindades de mesma família. Então, como eu falei, né, tem muitas divindades, são mais de 300, né, que eu falei, mais de 600, uma coisa assim. Então, o que acontece? Quando nós temos essa gama muito grande de divindades africanas, é comum que um assuma o papel de outro e esse outro venha desaparecer no tempo, na história, em favorecimento de um novo. No Brasil, Cuba, no Caribe, esse estreitamento com a religião cristã católica, mas as culturas locais vão dar um ressignificado a essa imagem que é desse personagem que nós estamos estudando, que é Iemanjá. As origens do mito Iemanjá, né? Tudo começa da seguinte forma: Oriolokun, né, ou Oriolokun Iemanjá, em seu culto original, é um orixá associado aos rios e desembocaduras, à fertilidade feminina, à maternidade e principalmente ao processo da gênese da criação do mundo e da continuidade da vida na Terra. Também é regente da pesca, do plantio e colheita de inhames. Se orixá das águas doces salgadas dos Ebás, uma nação iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé e Abadã, onde existe ainda o rio Iemanjá. As guerras entre as nações iorubás levaram os Ebás a emigrar na direção oeste, para Abeokuta, no início do século XIX. O rio Ogum, que atravessa a região, tornou-se a partir de então a nova morada de Iemanjá, que após a guerra entre os Ebás e os Daomeanos, sobraram poucas pessoas desse culto, tendo em vista a dispersão ou mesmo prisão destes pelos inimigos. Então nós precisamos entender que esse processo que se dá das tribos africanas dentro do próprio continente vai assimilando culturas próprias de um povo vencido pelo derrotado, o vencedor pelo que foi derrotado, a fuga, essa diáspora, né, essa migração dentro do próprio continente, vai gerar uma série de ressignificações de Iemanjá. Mas todas elas vão dizer o seguinte ponto, né, que tudo tem que estar ligado à criação, à vida, né, de forma geral, a uma forma muito peculiar de associação à vida. Os principais relatos mitológicos de Iemanjá se desenrolaram
com orixás primordiais da criação iorubá no mundo. Iemanjá é filho das divindades soberanas dos mares e oceanos. Olokun, esta última divindade feminina, em Ifé e masculina em Nubenim, sendo esse vínculo celebrado na cidade de Ifé, considerado como o berço da civilização iorubá, se constata então como filha da união mitológica conturbada de Olokun e Olorum e irmã de Agwe Xalugá. O Olokun, pelo caráter instável e destrutivo, foi atado ao fundo do oceano em seus domínios após uma tentativa de dilúvio frustrada por Olorum. Refere-se ao temor aos aspectos antissociais ou negativos dos orixás femininos. Iemanjá, igualmente, representa em seu aspecto perigoso a ira do mar, a esterilidade, a loucura. Não obstante, é muito frequente a referências a naturezas benéficas de Iemanjá, sem deformar essa definição encantadora e irrefutável. Podemos imaginar Iemanjá emanada de Olokun, com seu poder, suas riquezas, mas sem as características tremebulosas que associam mais a morte do que a vida, como sua manifestação feminina. Iemanjá é muito maternal e benéfica. O que acontece? Lembra como eu estava falando com vocês sobre a questão do tratamento entre o homem e a mulher, e que o homem ele sempre vai se destacar? Assim como nos outros dois primeiros mitos, que quando nós iniciamos o programa, os mitos gregos e os egípcios, os mitos africanos vão dar ao ser feminino, à divindade feminina, prerrogativas negativas para justificar o poder, a superioridade dos deuses masculinos. É necessário que essa ascendência masculina ela se torne cada vez mais preponderante para justificar na sociedade humana o domínio do homem sobre a mulher. Então lá e cá ainda segue a mesma linha de subserviência, de inferioridade e até mesmo de prerrogativas defeituosas aos ser femininos, em contrapartida à perfeição do masculino. Seja o humano, o homem, seja os divinos masculinos. Então, muda-se o cenário, muda-se a cor da pele, muda-se a região geográfica, muda-se as línguas, mas a ideia de superioridade do ser masculino sobre o feminino ainda persiste. Por isso que nós temos que prestar muita atenção que esses mitos reforçam no mundo moderno a superioridade do ser masculino. Se nós abrirmos um parêntese sobre esses mitos que eu acabei de falar, grego, egípcio e africano, que são os mais antigos, a prerrogativa do ser masculino sempre vai estar em evidência. Ele sempre vai ser o superior, ele sempre vai ser o melhor, ele sempre vai ser o superior. Ora, se eu traçar esse paralelo com o mundo atual, o homem é superior, o homem é o melhor, o homem é o mental superior, é a excelência pela excelência, enquanto que a mulher ela é totalmente o oposto. Por isso que a luta entre o homem e a mulher é uma luta constante, no sentido de que valorização do ser feminino, porque a mulher é descaracterizada psicologicamente, socialmente, religiosamente, espiritualmente e humanamente. Então o que sobra da mulher? O que sobra da mulher é o que sobrou de todos os outros mitos, um ser único e exclusivamente para a procriação da espécie humana, uma reprodutora. Tanto que aqui, neste mito, nós vamos ver os problemas sobre isso. Essa questão da mulher ser meramente um ser voltado para a procriação somente. Ela acaba recaindo a um papel secundário. Qual que é o papel secundário? Da manutenção da vida. Assim como Iemanjá foi colocado como a manutenção da vida criada pelos deuses superiores, pelo Deus superior, cai também o papel da mulher de ser aquela do segundo plano, de ser a mantenedora da vida, a mãe que cuida da casa, do filho, que tem que lavar, passar, cozinhar, e ainda ser a boa esposa para o marido.
porque o marido é a cabeça, é o chefe, é o manda-chuva, é o ser perfeito por excelência. Olha a associação. Sua primeira união com Orunmila, o orixá dos segredos, que essa união é amplamente celebrada do culto de Ifá afro-cubano com diferentes itãs, em relação que pouco durou, uma vez que Orunmila a expulsa e acusa de quebrar o Eó, que proíbe o acesso de mulheres aos Odus e o manuseio dos objetos sagrados de Ifá. Orunmila teve que assistir a uma reunião de 16 aiwós convocada por Olofi. Ela ficou em casa, Iemanjá ficou em casa, e a todos que iam consultar seu marido, em vez de dizer-lhes que esperassem sua volta, ela fazia passar diante e adivinhava para eles. Quando este voltou, todos lhe pediam que Iemanjá olhasse para eles. Orunmila explicava que as mulheres não podem jogar Ifá, eles iam embora e não voltavam mais. Logo, essa subserviência do ser feminino, ela vai se marcando dentro de uma sociedade. Hoje, na sociedade moderna, quais são os vínculos, quais são as marcas que determinam a inferioridade da mulher sobre o homem? Quais são? Você tem família, você tem seu pai, tua mãe, teu avô e tua avó. Quais foram os ensinamentos que foram passados dos seus avós para os seus pais, dos seus pais para você, no caso você mulher, sobre a questão do papel da mulher na sociedade, na família? Qual é o papel? Ela foi relegada a ser a dona de casa, a mantenedora do lar, ou ela foi relegada a um ser de sucesso? E você, mulher, hoje, qual é a sua imagem, qual é a sua identidade? A que foi relegada de ser a dona da casa, subserviente ao marido, ou aquela que busca o sucesso? Eu não estou falando que você ser dona de casa, ser aquela que administra o lar, que governa a moradia, que assume o papel de governar uma casa, que não é um trabalho fácil, de tomar conta de filhos, né, governar a educação dos filhos, governar também a questão monetária da casa, nas finanças da casa, que não é fácil. Não seja de pouco valor, que não é, aliás, é necessário, nós sabemos que é necessário, mas a mulher não pode ser renegada apenas a este papel. Pode ser muito mais, pode e deve ser muito mais. Bom, posteriormente, Iemanjá foi casada com Alafim Ododua, criador do mundo e rei de Ifé, com o qual teve 10 filhos. Alguns dos nomes enigmáticos de seus filhos parecem corresponder a orixás. Um exemplo desse é o Xumaré, o arco-íris que se desloca com a chuva e guarda o fogo em seus punhos. Iemanjá, cansada da vivência na cidade de Lê Ifé, governada pelo marido, decide fugir para o oeste, para a terra do entardecer. Antes de viver no mundo, Iemanjá recebera de Olokun, sempre precavida, pois não se sabe jamais o que pode acontecer amanhã, uma vasilha contendo um preparado mágico com a recomendação de que, se algum caso extremo se sucedesse, Iemanjá o quebrasse no chão. Iemanjá, que já havia se instalado no entardecer da terra, foi surpreendida pelo exército do Alafim Ododua, que estava à sua procura. Longe de se deixar capturar, quebrou a vasilha com o preparado conforme as indicações que recebera. O preparado mágico, ao tocar no chão, fez nascer no mesmo lugar um rio que levou Iemanjá novamente para Okun, os oceanos de Olokun, onde foi acolhida. Nesse conto, nós vamos entender sobre a questão da inflexibilidade da mulher de não querer mais ser subserviente. Olha, estava infeliz num reino onde ela é governada pelo marido, provavelmente o marido ser uma beleza, né? E aí o que acontece? Ela resolve dar no pé, rachar fora, vou viver minha vida. Então, esse ato desse ser, desse mito, desse ser mitológico, dizer não quero fazer parte disso, não quero ser mais isso, e eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que eu quero, essa rebeldia feminina é caracterizada numa perseguição. Perseguição essa que acaba
obrigando Iemanjá a utilizar de meios místicos, mágicos, para tentar se livrar de uma possível captura. Um outro mito, referente a esse mesmo que eu acabei de falar, sugere que foi casada com Oquerê, o rei de Chaqui, cidade localizada ao norte de Abeokuta. Este mito parece complementar suas andanças após a fuga de seu casamento com Alafim Ododua. O mito se inicia com Iemanjá se instalando em Abeokuta, que seria a terra do entardecer do mito anterior. E o desfecho muito se assemelha com a presença da vasilha com o preparado mágico de Olokun. Iemanjá, que continuava muito bonita, despertou o desejo de Oquê, que lhe propôs casamento. A união sucedeu com a condição de Oquerê, né? Oquerê são as mesmas pessoas, em nenhuma situação expusesse o tamanho da imensidão dos seios ao ridículo, né? Os seios de Iemanjá ao ridículo. Mas Oquerê, certo dia bêbado, retorna para casa e tropeça em Iemanjá, que o recrimina. E este, não tendo controle das faculdades ou emoções, olha bem onde vai parar as coisas, grita ridicularizando os seios de Iemanjá. Logo, esta foge em disparada, ofendida com o feito de Oquerê, que lhe persegue. Em sua fuga, Iemanjá tropeça quebrando a vasilha que foi entregue a ela e nasce o rio que lhe ajudará a chegar até o mar. Oquerê, não querendo permitir a fuga da mulher, se transforma em uma colina e lhe barra o caminho para qualquer direção. Iemanjá, uma vez com sua rota até o oceano bloqueada, clama pelo mais poderoso de seus filhos, no caso Xangô, e assim Xangô, com seu raio, ele lança sobre a colina Oquerê, ela parte-se em duas, e Iemanjá foi-se para o mar de sua mãe Olokun, e aí ficou e recusa-se desde então a voltar em terra. Nós temos que entender que esses nomes e essas cidades são tribos da antiga África, são regiões geográficas da antiga África. A África que nós conhecemos hoje é muito diferente do período em que os portugueses, quando botam seus pezinhos na África, começam o comércio de escravos. Então o que acontece? Esses nomes, essas cidades, esses reis, subentende-se no mito que eles existiam, eles viviam na Terra, conviviam com os humanos. Então você vê que ódio, desejo, cobiça, poder, injúria, são coisas humanas que eles praticavam, seres divinos. Como, por exemplo, esse último mito de tirar sarro, né? De ridicularizar os seios grandes de Iemanjá. Ora, ela tinha dado luz a 10 filhos no primeiro mito. No outro, mais uns 9. No outro, mais uns 6. É óbvio que uma mulher com o tempo, uma mulher que dá luz a muitos filhos, o corpo se modifica. Né? Os seios tendem a aumentar, a barriga tende a aumentar, o corpo tem que se aumentar. Porque são violências que o corpo sofre com gestação de vários filhos e o forçam a se transformar. O que isso quer dizer? Era comum, eu não posso dizer hoje, que as tribos africanas, as mulheres tinham muitos filhos. Muitos filhos, que era a sobrevivência da tribo ter muitos filhos, principalmente homens, que eram homens guerreiros, para proteger a tribo de outras tribos rivais. Então as mulheres tinham muitos filhos. Logo, essa associação de Iemanjá, mãe criadora, com a mulher parideira, vamos assim dizer, aquela que tem muitos filhos, acaba que se assemelhando às modificações de seu corpo por conta de vários filhos, de várias gravidezes, né? De vários nascimentos de vários filhos. Bom, o que a evolução desse mito pode nos dar como prevaricações, né, prepararmos para entender a sociedade moderna? Muita interpretação de Iemanjá e de sua mitologia deve-se aos seus primeiros registros escritos, como observa-se o seu atributo de mãe de todos os orixás, que é oriundo do relato de sua união com Aganju, do qual teria surgido o orixá Orungã. Este último, né, atraído pela mãe, teria tentado possuí-la em um momento de ausência do pai.
Da consumação do incesto ou da mera tentativa da mesma, sucede-se uma fuga da parte de Iemanjá, como outros episódios, que, horrorizada, cai sobre a terra e seus seios rasgados surgem 2 lagos e sucede-se assim o parto coletivo de diversos orixás, juntamente do Sol e da Lua. Porém, este relato possui sérias inconsistências, inclusive a menção a Olocum como primeiro a nascer desse parto, sendo que a sequência de nascimentos variam de um autor para outro e os desígnios dos orixás citados. Então nós vamos entender que desde então a primeira coisa que nós vemos é a violência que a mulher sofre por ser mulher, né? Ser possuída contra a vontade. Olha o incesto. O incesto nada mais é do que você ser possuído de maneira irregular, fora do padrão, fora do consenso, fora do que é normal, fora do que é aceitável socialmente, vamos assim dizer, né? Indo muito além de moralidade, de ética, de legislação, de religião, seja o que for. Nós temos que partir do senso comum, o senso comum das coisas. Como a sociedade hoje se governa pelo senso comum. Então já começam essas tendências de agressão física, de estupro, de abusos, coisas que acontecem no nosso mundo atual. Lá como cá, ainda persiste essa ideia de que a mulher pode se fazer qualquer coisa com ela que está valendo, tudo certo, né? Simplesmente por ser mulher. Por isso que as leis em favorecimento do ser feminino, ela tem que ser muito eficaz, coesa e pontual. E se for necessária, tem que ser rigorosa, para mostrar que nós estamos falando de pessoa, nós não estamos falando de um objeto. Nós falamos de um ser humano que ri, que chora, que sente. Então as leis, o peso da lei ela tem que ser pontual, para barrar e acabar com essa ideia de inferioridade e que a mulher pode ser sujeita a qualquer coisa. E isso já vem há milênios, né? Outro atributo que lhe foi associado foi o poder sobre as cabeças e, portanto, sobre o destino. Na crença iorubá, os aspectos que os seres humanos vivenciam em suas vidas são oriundos das escolhas de sua cabeça, ou ori, né? Que aplica o destino. Nesta tradição, crê-se que após o Batalá modelar os seres, a Jalá fornece a cabeça. Nas palavras de Abimbolá, modelar os seres, a Jalá, nas palavras, quer dizer, a existência sobrenatural que não é reconhecida como divindade, fornece a cabeça na sua loja de cabeças às pessoas, né? Só que a Ajalá é esquecido e descuidado, e devido a isso, nem sempre as cabeças saem boas. Como resultado disso, a maioria das pessoas escolhem por si mesmas as cabeças sem recorrerem a Ajalá e acabam assim por escolher cabeças ruins e imprestáveis, sendo devido a isso o motivo de serem necessários rituais para estabelecer o equilíbrio sobre a cabeça para que ela tenha um bom desenvolvimento. No Brasil, Iemanjá foi atribuída a tarefa e a manutenção das cabeças, em especial no procedimento, né, de tornar-se mãe das cabeças. E aí a Jalá passa a ser esquecida no Brasil, dando o lugar a Iemanjá. Tanto que as pessoas que são praticantes da religião afro-brasileira ou das religiões africanas puras, quando eles são iniciados, eles tocam nas suas cabeças com as suas mãos para lembrar esse domínio. Nas cerimônias de sacrifício, né, há a cabeça, rito que precede a iniciação das pessoas. Então nós vamos entender que a questão até mesmo do destino do ser humano, né, está atrelado a Iemanjá, que é ela que determina a nossa sorte, né, o nosso futuro, os nossos desempenhar de vida futura. Na verdade, a cabeça, quando nós falamos sobre ser cabeça, a mentalidade, o pensar, o agir, o sentir, o ver como que as coisas funcionam, o desenvolver da cabeça, o desenvolver do pensamento, em outras palavras, o desenvolver da sabedoria. Da mesma forma que Oxalá
ele tem as suas 3 vertentes, né? O jovem, o adulto e o idoso. Iemanjá também tem a jovem, a adulta e a idosa. Essa ideia passa o desenvolvimento do conhecimento, a sabedoria. Por isso, cabeça, o desenvolvimento da cabeça, o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da experiência de vida. Bom, quando Iemanjá veio do Urum, mundo ancestral ou mundo espiritual, para a Terra, ao chegar descobriu que cada orixá já tinha seu domínio na terra dos homens e nada havia sobrado para ela. Então ela passa a queixar-se, né, a Olodumaré, ao Deus Criador, e disse a ela que seu dever era cuidar da casa de seu marido Obatalá, ou Oxalá, né, o rei das vestes brancas. De sua comida, de sua roupa, de seus filhos. Iemanjá fica revoltadíssima da vida, obviamente, né? E tanto falou, tanto reclamou, que Oxalá acabou ficando perturbado até que finalmente enlouqueceu. Ao ver o seu marido nesse estado, Iemanjá pensou na atitude que Olodumaré iria ter com ela quando chegasse do Urum. E aí, a partir de seus conhecimentos místicos, ela utiliza de objetos, de comida, de poções e cura a cabeça de Oxalá. Traz ele novamente a razão, traz ele novamente a vida, né? Ao equilíbrio emocional. Bom, e aí o que acontece? Só que Olodumaré, ele vem visitar Obatalá, né? E aí ele fala para Iemanjá que tinha visto tudo o que aconteceu e acabou dando os parabéns por ter curado tão bem a cabeça do seu marido. Dali para frente, Iemanjá iria ajudar os homens que se fizessem más escolhas na sua cabeça, o destino, sua força, sua vitalidade, a melhorar suas cabeças, como oferenda determinado pelo oráculo de Ifá através de Orumilá, o deus do destino dos homens. Então passa-se a assentar, ela passa a administrar sobre o destino dos humanos, a auxiliar os humanos nas escolhas dos seus destinos, da governabilidade da vida, para que nós, seres humanos, não acabemos enlouquecidos pelas dificuldades de viver o mundo, de administrar a vida no mundo. Não é uma coisa fácil. Nós vivemos no século XXI. É fácil administrar a nossa vida? É fácil? Você consegue administrar a sua vida com sabedoria, com paciência, com alegria, sem preocupação? Você chega no final do dia, quando você bota a sua cabecinha no travesseiro, você dorme tranquilamente, porque a sua vida está totalmente tranquila, totalmente administrada, tudo flui maravilhosamente bem? É óbvio que a maioria das pessoas vão dizer que não, que a nossa vida vai aos trancos e barrancos, né? No bom português. Bom, já em Cuba não há referência de posse do atributo de Iemanjá. Então, olha só o que fala sobre o mito cubano, sobre o que eu acabei de falar. No começo do mundo, os orixás e homens confabularam contra Iemanjá, que entrava na terra e varria continuamente com suas ondas e a todos impunha respeito. O Lorum disse ao Obalatá, ou Oxalá, vá ver de que acusam Iemanjá. Eleguá, que ouviu a ordem recebida de Obatalá, disse a Iemanjá, consulte-se com o Ifá para que você confunda todos os seus inimigos. Iemanjá seguiu o conselho de Eleguá, consultou o Ifá, que é um jogo, né, para determinar o destino das pessoas, né? E este indicou que ela fizesse um sacrifício, ou um ebó, de carneiro. Obatalá chegou a Ilha Ifé, a aldeia dos orixás e dos homens, e enquanto todos falavam, Iemanjá saiu do mar e avançou até o grande orixá, mostrando-lhe a cabeça do carneiro. Obatalá pensou, é a única que tem cabeça, e confirmou seu poder e grandeza. Em outra versão ainda, Iemanjá se encontra com o Lorum na reunião por ele imposta aos orixás e lhe presenteia com a cabeça de um carneiro. E este, ao perceber que ela era a única dos presentes a homenageá-lo, diz, cabeça você traz, cabeça você será. A justificativa do mito seria que Iemanjá é a cabeça que pensa por si mesma.
E esse relato como referência à tutela dos oris por parte de Iemanjá, né? Aquela que governa a mente, a cabeça das pessoas. Bom, Olocumim, Omiquiminde, Egbalai, que nome, né, gente? Sumo sacerdote do culto a Iemanjá em Ibadã, em entrevista, afirma que não só a função do orixá informar as cabeças, juntamente ao Batalá, como seu papel de levar a água para cuidar dos recém-nascidos, modelados pelo último. Ainda vai explorar o aspecto político de seu culto a Ide, que em especial conta a descrição do ritual da cabeça realizado pela sua alta sacerdotisa, escreve: Iemanjá, frutificando a cabeça, representa o útero da maternidade, a cabeça do bom destino, a coroa do rei, a integridade da cidade, o mesmo encerramento cosmológico do céu e da terra. O que não é discrepante, como afirma alguns pesquisadores, que no ritual do Bori, o Boori, louvar a cabeça, Iemanjá sempre é saudada com a cantiga, né? Que cabeça boa, Iemanjá coloca boa sorte na cabeça, ficando evidente algum aspecto do orixá quanto à cabeça, né? Quanto ao destino, quanto ao cuidado dos pensamentos, quanto ao acúmulo de conhecimento. Outro atributo, o símbolo muito utilizado e presente na interpretação de Iemanjá é a lua, que teria criado a lua para salvar o sol de extinguir-se. O sol andava exausto. Desde a criação do mundo, ele não tinha dormido nunca. Brilhava sobre a terra dia e noite. Orum já estava a ponto de exaurir-se, né? Orum é o sol. E apagar-se com seu brilho eterno. O sol maltratava a terra. Ele queimava dia após dia, já quase tudo estava calcinado e os humanos já morriam todos. Os orixás estavam preocupados, reuniram-se para encontrar uma saída. Foi Iemanjá quem trouxe a solução. Ela guardara sob a saia alguns raios de sol, ela projetou sobre a terra os raios que guardara e mandou que o sol fosse descansar, para depois brilhar de novo. Os fracos raios de luz formaram outro astro. O sol descansaria para recuperar suas forças, enquanto isso reinava a lua, ou Oxu. Sua lua fria refrescaria a terra e os seres humanos não pereceriam no calor. Assim, graças a Iemanjá, o sol pôde dormir. À noite as estrelas velam por seu sono, até que a madrugada traga outro dia. Explicação do dia e noite, né? Uma bela, de uma quase que como assim dizer, uma poesia, né? Um poema, uma coisa bem abstratada sobre a explicação do dia e da noite. Em sua associação aos mares, Iemanjá, através da lua e de suas fases, juntamente com a força do vento que agita as águas, controlaria as marés. A lua, por causa da relação entre as suas diferentes fases e o ciclo menstrual da mulher, o ciclo contínuo de aniquilamento e regeneração, a lua se torna, sem dúvida, o símbolo maior das variações no tempo, que correlaciona, portanto, com Iemanjá. A lua representa ainda a zona noturna, inconsciente, obscura da psique humana, aquela parte não muito explorada, né? Pulsões adormecidas, mas que revivem nos sonhos, nas fantasias e nos desejos. Impossível, ao contrário do sol, né? Que é tudo à luz do dia, que tudo é as claras, é a luta, é o pé no chão, é a racionalidade, né? Essa contraposição entre as duas partes de Iemanjá, senso de coordenada, senso de razão, de consciência, e ao mesmo tempo senso da inconsciência, do obscuro, daquilo que nós não conseguimos entender, mas que, querendo ou não, governa a nossa mente, simplesmente quando nós estamos dormindo, vamos sentir nossos sonhos, né? Bom, essa analogia entre a Lua e os ciclos com aniquilamento e regeneração é notável no mito registrado a vingança de Iemanjá contra a humanidade, que teria conspirado contra o seu primogênito, que foi sentenciado à morte e executado. Iemanjá, tomada de ira, a que consegue absorver as características e objetivos de Olocum, mas com grande êxito,
teria destruído a primeira humanidade, habitando nesse mito o contraste entre origem e destruição. Nada mais é do que nós estamos narrando sobre o dilúvio, né, que o primeiro tentou, não conseguiu, né, foi mal dado a ideia, e ela consegue destruir a humanidade por vingança. Lembre-se, gente, que os aspectos humanos estão dentro dos deuses, mesmo caminhantes sobre a terra. O que torna Iemanjá a divindade que coopera com a criação. Então ela se acende a divindade como aquela que é a mãe criadora, que ajuda no papel da criação das coisas junto com Oxalá. Mas em vários aspectos nós vemos ira, nós vemos ódio, nós vemos medo, nós vemos fuga ou covardia, né? Fazer que fuga se associa a covardia, mas ao mesmo tempo coragem, vingança, como eu acabei de falar, e ao mesmo tempo amor. Logo, nós podemos observar que todas as características que nós acabamos de falar de Iemanjá, elas se enquadram, ora, em aspectos positivos e negativos, ora, do ser humano. Nós não somos 100% bons e 100% maus. Nós perfilamos entre essas duas nuances. E essa perfilação, essa ondulação, é determinada sobre os aspectos da nossa vida. Como eu falei, nós não temos controle total sobre a nossa vida. Então nós estamos suscetíveis a essas ondulações que a vida traz, e através dessas ondulações nós perfilamos entre bondade e maldade. Por isso o equilíbrio. O equilíbrio nos ajuda a não oscilar muito discrepantemente. Quem é governado pela total desordem, ira, raiva e por aí vai, é óbvio que vai ter uma vida tempestuosa e vai ser uma pessoa tempestuosa na vida de quem estiver junto dela. E ao contrário, pessoas extremamente pacíficas também vão ter problemas, porque vão ser abusados dessa passividade total. E as pessoas vão sofrer junto com ela por conta dessa passividade. Por isso o equilíbrio. O estar equilibrado nos ajuda a não sermos sacudidos, né, pelas ondas das adversidades da vida. Bem, gente, esse foi o mito deste personagem, Iemanjá. Eu espero que vocês tenham gostado e visto que é muito mais do que nós pensamos, do que é passado, ouvido, contado, seja em canções, seja em novelas, seja em livros, sejam através dos ritos religiosos que no Brasil são, vez por outras, falados, cantados ou falados, né, ditos por aí, vai muito além. E isso nos ajuda a entender sociedade. Partindo da sociedade africana, que também se faz presente no Brasil através dessa migração, né, migração forçada, né, do escravismo para o mundo novo, que na época era o continente americano, mundo novo, explorado pelos portugueses e espanhóis, para explicar mundo hoje, mundo como nós vivemos hoje, e essas nuances, essas miríades e essa cosmologia que é a nossa sociedade. Bem, meus queridos, me despeço de vocês, um bom fim de semana, e semana que vem estaremos aqui no canal Pleiadiano, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.